E aí, pessoal, aqui é o JP e hoje a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o primeiro ano de Química 2, apostila 3, capítulo 14. Esse capítulo é um capítulo de exercícios de revisão, então ele vai tratar do nosso último assunto, que foi Lei de Lavoisier, mas também a gente vai fazer alguns exercícios do conteúdo de gases, que a gente já viu. Vamos lá, o primeiro exercício que a gente vai fazer é dos conceituais número 3, que diz o seguinte: a reação entre 1 grama de sódio metálico e 1 grama de cloro gasoso leva à formação de 1,648 gramas de produto e verifica-se uma massa de sódio metálico que não reage. Calcule, utilizando a lei de Lavoisier, a massa de sódio metálico em excesso. Vamos lá, ele falou para a gente, ele descreveu a reação. Eu tenho sódio metálico com cloro gasoso, formando um certo produto. Ele não falou qual, mas eu coloco aqui como produto. Então, está aqui a nossa reação. Ele deu a massa de sódio, a massa de cloro e a massa do produto. Só que eu sei que dessa massa do sódio, eu tenho uma massa que está em excesso. Então, eu não vou usar ela na conta, por enquanto, tá? Então, eu vou pegar aqui, que eu tenho 1 grama de cloro gasoso, formando 1,648 gramas do meu produto. Com isso, eu consigo descobrir exatamente quanto que eu usei de sódio metálico. Vou chamar aqui de X. Então, como essa reação respeita a lei de Lavoisier, eu faço que X mais 1 tem que dar esse valor. Ou seja, X vale 0,648 gramas. Essa daqui é a massa que reagiu de sódio metálico. Como ele pede o excesso, é só eu pegar o total e subtrair o que eu usei. Aí, o que der de resultado é exatamente o que está em excesso. Então, o meu excesso vai ser 1 menos o valor que reagiu. A resposta final é 0,352 gramas de sódio metálico. Esse é o excesso que sobrou, ao terminar a minha reação. Agora, exercício contextualizado número 7, que diz o seguinte: a descoberta da síntese da amônia rendeu ao cientista Fritz Haber o prêmio Nobel. Isso porque, há um tempo, se previu que a produção de alimentos cairia drasticamente em razão da falta de fertilizantes, já que a população mundial estava em constante crescimento e a produção de alimentos não acompanhava o ritmo. É por essa razão que a amônia está entre as 5 substâncias mais fabricadas no mundo, pois ela pode ser utilizada como fertilizante diretamente ou até mesmo como matéria-prima para a produção de fertilizantes nitrogenados. Com base no texto acima e nas leis de Lavoisier, determine os valores de A e B, respectivamente, observando os experimentos realizados para a reação a seguir. Então, tá aqui. Ele deu essa reação, falou que, primeiro experimento está aqui, segundo experimento está aqui. Cuidado, tá? Porque, pode acontecer, é o que acontece em um dos casos, de ter excesso de nitrogênio. Vamos descobrir primeiro o A. Como eu não tenho excesso, eu ignoro aqui essa parte. Eu sei que nitrogênio mais hidrogênio forma amônia. Como respeita Lavoisier, 28 mais A é igual a 34. Ou seja, A vale 6. Ok? Agora, no segundo experimento, o que a gente tem? Esse daqui é o meu total de reagentes. Aqui eu tenho o meu único produto. Cuidado, porque dos 58 gramas aqui, vai sobrar 2 sem reagir. Então, eu não posso usar 58. Ou, se eu usar esses 2 valores aqui, igual eu fiz aqui em cima, depois eu tenho que descontar os 2 gramas que estão em excesso. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, 58 mais 12, que dá 70, descontando os 2 gramas de nitrogênio que está em excesso, de fato, o produto é 68 gramas. Ou também, se eu quiser, eu posso fazer assim, eu já desconto antes de fazer a soma. 58 menos 2 dá 56. 56 mais 12 também chego em 68. Alternativa correta, alternativa C. Ok? Agora, contextualizado número 14. Incêndio é uma ocorrência de fogo não controlado, potencialmente perigosa para os seres vivos. Para cada classe de fogo, existe pelo menos um tipo de extintor. Quando o fogo é gerado por líquidos inflamáveis como álcool, querosene, combustíveis e óleos, os extintores mais indicados são aqueles com carga de pó químico ou gás carbônico. Considerando-se
a massa molar do carbono 12 gramas por mol, a massa molar do oxigênio 16 gramas por mol e R 0,082 atm litro por mol Kelvin, o volume máximo em litros de gás liberado a 27 graus Celsius e 1 atm por um extintor de gás carbônico de 8,8 kg de capacidade é igual a. Então, vamos tirar os dados aqui, tá? Cuidado, porque esse exercício, ele te deu, olha só, ele te deu o R, te deu a massa molar do carbono e do oxigênio, porque são os componentes do gás carbônico, que é o meu gás em questão, te deu temperatura, te deu pressão e te deu massa, tá? Lembrando que a fórmula do gás carbônico, CO2. Se eu tiro aqui, ele pergunta o volume, então não sei o volume. Temperatura, 27 graus Celsius. Lembrando sempre que eu tenho que converter para Kelvin, então eu somo 273, porque aqui quem vai mandar nas unidades é o R, então a temperatura está em Kelvin. Pressão, ATM, um ATM está aqui, aqui ATM. O R é o valor que a gente viu. Gás carbônico, CO2, então é um carbono, que tem massa 12, e 2 oxigênios, cada um com massa 16. A massa molar do gás carbônico é 44 gramas por mol. E a massa da minha amostra, né, do meu extintor, 8,8 quilos, que transformando em grama, 8.800. Lembrando que eu tenho que transformar em grama, porque aqui é grama por mol. Bom, eu tenho esses valores, é só eu usar PV-NRT, a equação de Clapeyron. Tá aqui. Lembrando que, nesse caso, eu não tenho o número de mols, mas o número de mols, como a gente já viu, é eminho por emão. Substituindo os valores, eu tenho aqui, ó, pressão 1, volume não sei. Eminho é 8.800, emão é 44. 0,082 o R, 300 temperatura. 1 vezes V vai dar V. Aqui, eu posso simplificar. Então, ó, 88 por 44 é 2. Com mais 2 zeros, 200. Então, eu chego aqui, V é igual a 200, fazendo essa conta aqui, 0,082 vezes 300, 24,6. 200 vezes o meu resultado, eu chego aqui, o meu extintor com essa capacidade de massa consegue liberar nessas condições 4.920 litros. Alternativa D, ok? Não é um exercício difícil. Se você conseguir ler com calma, tirar todas essas informações, é só jogar na fórmula e resolver. Para a gente fechar, agora a gente vai fazer o exercício número 15, que diz o seguinte. A pressão exercida pelo gás propano, um propelente, no interior de uma embalagem de 200 ml de tinta spray é 1,5 atm a 27 graus Celsius. Admitindo-se que o propano se comporta como gás ideal, ocupa 50% do volume da embalagem e que a quantidade de vapor produzido por qualquer outra substância no interior da embalagem é desprezível, é correto afirmar. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Vamos tirar as informações. Ele fala que eu tenho uma embalagem de 200 ml, que é o volume, mas desses 200 ml, o que é de fato propano é só 50%. Então, 50% de 200 é 100 ml. Temperatura, ele falou que é 27 graus Celsius, 300 Kelvin. E pressão, 1,5 atm. Bom, agora a gente tem que julgar aqui as afirmações. Primeira afirmação, ele fala assim, ó. A pressão no interior da embalagem é igual a 2 atm, quando a temperatura aumenta para 127 graus Celsius. Aqui, a gente vai ter que comparar. Então, eu vou ver se é verdade isso primeiro. Como eu tenho a mesma embalagem, é o mesmo volume de gás. Então, eu continuo tendo 100 ml do meu gás. A minha temperatura agora é 127 graus Celsius, que corresponde a 400 Kelvin. E eu vou descobrir quanto vale essa pressão, para ver se é de fato igual a 2. Eu tenho aqui o mesmo gás que sofreu uma transformação gasosa. Então, aqui, eu não mexi no meu gás, eu mexi só nas condições dele, eu uso PVT Povotó. Ok? Uma vez que a quantidade de gás não muda dentro do meu recipiente. Tá certo? Então, substituindo aqui, nós temos 1,5, 100, 300. Quero descobrir P0, 100 e 400. Posso simplificar, então começo aqui, ó, corto os dois 100, ok? Essa é uma transformação isovolumétrica, nós já vimos isso. Tenho 2 zeros aqui também posso cortar. Bom, multiplicando isso em cruz, ou simplesmente simplificando, eu sei que aqui, ó,
eu tenho que 1,5 é metade de 3, então o P0 tem que ser metade de 4, ou seja, P0 vale 2 atm. É o que ele falou, então quando a temperatura é 400 Kelvin ou 127 graus Celsius, a pressão é 2 atm. Aqui ele falou isso pra gente. Então a alternativa correta aqui já é a alternativa A. Se a gente olhasse aqui as outras, só para a gente ver, pelo menos as teóricas para a gente julgar, vamos ver aqui. Ó. A efusão do propano causa o aquecimento da válvula que controla a saída da tinta do spray. A gente pensar aqui na hora que, por exemplo, eu uso um desodorante aerosol, quando eu espirro, a lata esfria. Né? Então, eu percebo não um aquecimento, mas um resfriamento. Uma vez que eu diminuir a pressão, então também eu vou diminuir a temperatura. Tá? Na C, ele fala que a tinta que se espalha no ar durante a pintura de um objeto forma uma solução gasosa. Isso é falso, tá? Por quê? O propano é um gás, mas a tinta em si não é um gás, tá? Então eu tenho uma mistura aí de um líquido e de um gás. São gotículas da tinta que se espalham no ar. Então eu não tenho aqui uma solução gasosa, que seria apenas gás e gás. Essas outras aqui são de contas, não é necessário a gente fazer, porque a gente já viu que a primeira está correta. Então a gente fecha aqui esse exercício 15. Fechamos aqui mais uma aula de exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.